Irmãos, o Eduardo já introduziu a paraxá de hoje. Nós estamos estudando a 16ª porção da Torá, Bechalar, quando ele enviou. Bechalar é o complemento da ação de Adonai no Egito. Bechalar finda a primeira parte do que seria cumprido da promessa dada a Abraão. Bechalar fala de um momento onde Israel vislumbra a chegada à terra de Canaã. Vislumbra porque aqueles que saíram não chegaram. E eles não chegaram porque eles não permaneceram com Adonai. Mesmo Adonai em todo o tempo permanecendo com eles. A Torá diz que a nuvem de dia e a coluna de fogo de noite não se apartou do arraial de Israel um dia sequer em 40 anos. Adonai não se apartou do povo, mas o povo se apartou de Adonai. Nós nos apartamos de Adonai. Então, a paraxá Bechalar, ela fala diretamente aos nossos corações. A paraxá Bechalar, nesse ciclo, ela coincide com o Shabbat Shirá, que nós vamos aprender à tarde com Ulisses. O Shabbat Shirá é o Shabbat da canção. A canção, quando Israel cruza o mar de Junco, ou o Mar Vermelho, e Israel, por terra seca, caminha e abandona o Egito pelo braço e pela força de Adonai, não por méritos próprios. O mérito foi e sempre será de Adonai, de abrir o mar e de fazer Israel marchar em terra seca. A paraxá Bechalar, então, ela é comemorada com um Shabat de cânticos, um Shabat de louvor, um Shabat que leva o homem à presença de Adonai com louvores, porque abriu o mar e o tirou de uma condição de escravo para dar a este homem leis e mandamentos. Grava isso. Quando o povo sai do Egito, Israel, ele não sai como um povo livre. Ele não fica livre para fazer a sua própria vontade, mas ele fica à mercê de Adonai, para cumprir a vontade de Adonai, numa dependência completa de Adonai, porque Israel ganha um deserto. Então, o Shabbat Shirá, ele é o cântico de alegria quando nós deixamos a velha vida. Quando por uma força maior, a força de Adonai, nós somos arrancados do meio de uma vida longe dos mandamentos. E quando nós chegamos ao deserto, ele nos dá lei e nos dá mandamentos. Não é para uma vida folgada, não é para uma vida confortável, não é para uma vida descansada, é para uma vida de privações e de sujeição a uma Torá que nos será apresentada. Essa parte é a parte fácil do processo, porque ela cabe apenas a Adonai ser honrado. Adonai, ele julga o Egito, Adonai, ele abre o mar, e Adonai te leva às águas para receber leis e mandamentos. O difícil somos nós aderirmos a Adonai. Difícil é quando nós, com a sensação de liberdade, pastora, temos que voltar a nos sujeitar a alguma coisa, que é a vontade de Adonai expressa através da sua palavra. Essa é a parte difícil. Aderir. E depois de aderir, permanecer. Esse é o desafio da paraxá Bechalar. Eu vou pedir ao Leomar para me ajudar com a leitura. Nós vamos ler os primeiros versículos aqui. A paraxá encontra-se em Êxodo capítulo 14, verso 17. Você lê, Leomar, por gentileza, do 17 ao 22 para a gente? É a primeira parte da porção. Êxodo capítulo 14, verso 17. Endurecerei o coração dos egípcios para que entrem atrás deles. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Eterno, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Elohim, que ia adiante do exército, se retirou dele. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e ia entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e que para eles esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite
Este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Eterno fez retirar-se o mar por um forte vento oriental, toda aquela noite, e fez do mar terra seca. As águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Amém. O Eterno em tudo, ele se glorifica a si mesmo, né? Ele traz para ele no início da porção: eu serei glorificado em Faraó. Ele não glorifica a ninguém senão a ele mesmo, porque essa é a parte que cabe a Adonai nesse processo de remoção. Porque ele prometeu a Abraão. Se ele prometeu, ele vai cumprir. A adesão que Abraão tinha com Adonai é a adesão que os filhos de Israel, a partir de agora, serão exigidos a ter para que eles permaneçam com Adonai. O grande problema está aí. Nós muitas vezes, pastora, nós queremos ver grandes acontecimentos de Adonai, nós queremos ver uma teofania, um carro voar, né? O mar se abrir propriamente, e nós não conseguimos enxergar as principais coisas que Adonai tem feito no nosso meio, que tem peso, que tem relevância para que a nossa vida possa chegar a ter a oportunidade de receber leis e mandamentos. Porque nós vamos ver mais à frente que assim que eles cruzam o mar e eles celebram, Rita, com o cântico do mar, de abertura, abre, abre, abre ao mar, que eles cantam, o Shirá Hayam, o cântico do mar, eles recebem leis e mandamentos num lugar chamado Mara, que continha águas amargas. Adonai dá um choque de realidade com Israel, pastora, 3 dias depois da saída do Egito. Ao 3º dia, eles chegam ao local onde Adonai se manifesta dando leis, ordenanças e dando mandamentos para Israel. Não podemos viver na emoção da libertação que Adonai nos faz. Ou seja, eu deixo de ser um alcoólatra e eu me alegro com Adonai porque o alcoolismo saiu de mim, mas depois eu não dou continuidade ao lado deste Elohim. Porque tirar o alcoolismo pertence a Adonai. Ninguém recebe a cura de uma dependência química, física, emocional, psicológica, qualquer que for, se não for por méritos de Adonai. E eu agradeço muito ao Eterno, porque eu estou vivo aqui hoje nessa Bimá com vocês. Porque eu poderia não estar aqui verdadeiramente. Porque quando nós, muitas vezes, deixamos que a nossa mente tome a nossa frente, nós nos desviamos e Adonai, ele vem sobre nós com uma mão pesada. Mas pela misericórdia, ele fala, ele se manifesta e nós conseguimos retornar para a presença dele. Só que existe um tempo estabelecido por Adonai, para que ele tenha esta paciência com as nossas oscilações e ele continue a nos permanecer vivos até que tem um tempo. Bechalá, a Paraxá, ela inicia com uma palavra, Bechalar, que ela significa enviar, mandar embora ou deixar ir. O verbo também pode significar soltar, espalhar, esticar ou estender a mão ou uma vara. Mas ela também tem uma definição, pastora, que eu vou me prender nela, que significa lançar ramos ou lançar raízes. Isso significa bechalar. Quando diz ali, quando o faraó os enviou, é para que enviasse e eles criassem raízes. Eles se fincassem em um determinado local. Então não era para se tornar um povo errante, né? Os 40 anos de deserto não são de responsabilidade de Adonai. Todos sabem que o tempo de marcha até Canaã, se eles fossem diretos, seria coisa em torno de 30 dias de marcha. E eles ficaram 40 anos. E nós precisamos entender o porquê dos 40 anos. Quer perguntar? Interessante observarmos que em todo o tempo que Moisés falava com o faraó, ele dizia a seguinte frase: deixa ir o meu povo para que celebre uma festa para mim no deserto. Esse era o mandamento dado ao Egito. Simples assim. Deixa ir o meu povo para que celebre uma festa a mim no deserto. Bastava o Egito acatar essa ordem de Adonai.
A Torá mostra que através do seu líder maior, o Egito ignora o comando divino. E o Egito ele é julgado de uma forma que nós muitas vezes consideramos singular na história da humanidade, mas que ela acontece todos os dias no nosso meio. O encerramento da história de Faraó e do Egito com o fechar do mar sobre eles é um julgamento que parece para nós algo que só houve uma vez na história, mas se nós olharmos à luz da palavra de Adonai, ela acontece repetidamente. Adonai encerra situações de forma definitiva. Ele deixa viver, mas às vezes Adonai ele faz morrer para encerrar uma questão. Quando o Eterno prometeu ao patriarca Abraão, 400 anos antes, que sua descendência ficaria cativa, o Eterno contou esses dias até o dia deste evento. Adonai contou esses 400 anos, aguardando que eles se cumprissem. Era chegada a hora do povo de Adonai marchar rumo à terra de Canaã. Gênesis 15, verso 13, diz assim: Então disse Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei, eu encerrarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Eterno uma aliança com Abrão, dizendo: Tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. Essa promessa se cumpria nesse momento, a primeira etapa dessa promessa. Primeiro era arrancar Israel do Egito. E observa que ele diz que o tempo de medida da iniquidade dos amorreus ainda não tinha sido completa. Adonai tinha um processo aberto contra os amorreus. E ele não iria estabelecer o julgamento sobre os amorreus enquanto esse tempo não encerrasse. Mas encerrou, e Adonai julgou, e Israel retirou os amorreus da terra. Só que vale observar uma questão que é muito relevante para nós. Os 10 golpes de Adonai ao Egito, as 10 pragas, elas tinham um propósito, que se dividia em 2 etapas para Israel: habitar a terra e fazer a terra frutificar. Israel tinha 2 obrigações quando saísse do Egito. Ela tinha que tomar posse de Canaã e ela tinha que dar frutos em Canaã. Não adianta nós sermos libertos e queremos tomar posse de algo se nós não fizermos daquilo que Adonai nos deu uma árvore frutífera. E por que eu afirmo isso para vocês? Eu digo isso para vocês porque no Êxodo capítulo 15, nós vamos ver a chegada deles a Mara. Quando eles partem do Egito, eles são confrontados com uma situação que já deixa implícito no seu contexto a necessidade de gerar fruto. Por quê? Porque é entregue a eles mandamento. Conhecer os mandamentos de Adonai te vincula a ser uma pessoa frutífera. Você não pode ser um conhecedor da palavra de Adonai e não gerar frutos. Aqui está o grande problema. Quando ali no capítulo 15, Leomar, lê do verso 23 ao 27 para a gente, faz favor. Verso 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. E por isso que o lugar é chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Eterno, e o Eterno lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Disse ele: Se ouvires atentamente a voz do teu Eterno teu Elohim, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti,
das que eu enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Eterno que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Os rabis dizem, pastora, que as tamareiras foram vistas ali porque ela é a planta mais fiel do território de Israel. Porque ela possui as suas raízes mais profundas, ela é vista em todo o território e ela busca água onde outra planta não consegue buscar. Ali ele mostrava para os 12 filhos de Israel, na forma das 12 tribos, que tal qual a tamareira, eles precisavam fincar raízes. E precisavam ser profundas o suficiente para que essas raízes permanecessem. Não pode ser uma planta, Leomar, que facilmente alguém arranca. A tamareira, ela dá 12, 15 metros de altura com raízes da mesma proporção de profundidade. O solo de Israel é seco, não tem água na superfície, precisa ir muito fundo. Lembra que Isaac era um abridor de poços, tinha que cavar muito fundo para receber água. Então, pastora, didaticamente Adonai já começa a apresentar a eles qual seria a condição para que eles permanecessem. Precisariam ser como a tamareira, profunda, firme, com raízes bem estabelecidas, para que eles pudessem, em todo o tempo, dar fruto. A tamareira é uma das poucas plantas que dá fruto o ano todo. Não há uma vez que você vai a Israel que não tem tâmara para comer. A pastora Sandra sabe disso melhor do que a gente. E interessante que a tamareira aqui, Leomar, ela fica junto, em outra tradução, a um olho d'água. A presença de Adonai é revelada num olho d'água. A nossa raiz precisa ser profunda e estabelecida num local com água, mas com água oriunda da parte de Adonai. E eles chegam num local que a água era amarga. E ela precisava ser convertida numa água doce, para que se tornasse digerível, digestiva. Senão você engole e você vomita. Essa árvore, os rabis afirmam ser a Torá, a árvore da vida, que ela vem e é lançada para nós, que inicialmente ela vem de forma amarga para nós, porque são as provações de Adonai, mas nós vamos ver o fruto sendo dado e ela começa a se tornar doce em nossa vida. É assim que Israel começava a sua jornada no deserto. E quando nós olhamos isso, por que eu afirmei que a obrigação de Israel era habitar e frutificar? Porque existe uma segunda paraxá na Torá que leva o mesmo nome de Bechalar. Números, no capítulo 13, tem uma paraxá chamada Shelar, que é Shelar Lechá, envia para ti, quando Moisés envia os espias para olhar a terra. Por isso, pastor, é que eu compreendi que sair do Egito, ser liberto por Adonai, vai exigir de nós habitar e frutificar. Porque qual foi o pecado dos espias? Eles pisaram a terra e se negaram a dar frutos nessa terra. Nós vamos estudar isso em Números capítulo 13. Não houve outro, senão o maior pecado foram 12, mas 10 pecaram, porque trouxeram ao povo notícias ruins. E a notícia era qual? Que a terra era habitada por gigantes. Essa era a desculpa. Porque se nós olharmos dentro do contexto da paraxá, eles sabiam que eles iriam ter que trabalhar a terra e fazer a terra dar fruto. E eles não queriam dar fruto. Interessante que eu observei estudando que essas porções se completam, pastor. Porque ela vai narrar uma saída, um envio da parte de Adonai usando o faraó para lançá-los ao deserto, mas vai depois precisar haver um envio novamente para que eles conhecessem, para que eles prospectassem a terra, sabendo que eles habitariam e dariam fruto. Essa era o desejo de Adonai. Mas o que é que acontece? Adonai se recusa a uma geração inteira habitar e não frutificar a terra. Se eles tivessem ido, pastor, para qualquer outra terra, talvez eles teriam vivido e habitado sem dar frutos. Na terra de Canaã, na terra de Israel, só habita quem consegue dar fruto. Não há como habitar em Israel, ser parte daquela comunidade separada de Adonai se você não se tornar
algo frutífero. Em ambas as situações, tanto aqui no capítulo 14 de Êxodo, quanto no capítulo 13 de Números, a condição era que, baseado na adesão e na confiança dada a Israel por Adonai, ou seja, aderidos a Adonai, confiados em Adonai, eles fossem tomar posse de uma terra e eles perseverariam na terra. Eles permaneceriam, eles continuariam. E essa adesão, ela é tratada por Adonai como a condição para que eu e você possamos permanecer. Eu não tenho como, Leomar, ser um habitante de Sião, ser enxertado na oliveira de Israel, como Paulo lhe nos ensina que nós fomos, se eu não consigo permanecer nessa oliveira. Porque vai exigir estar ligado à oliveira que eu seja um ramo frutífero. E essa ideia, pastora, os rabis eles tratam ela o tempo inteiro, que a capacidade do homem permanecer junto a Adonai é a mesma capacidade que o homem e a árvore têm de fincar a sua raiz, ou seja, fincar raiz num determinado local, numa determinada situação, num novo caminhar de vida, numa nova forma de viver, exige de nós que nós sejamos profundos como raízes. E eu entendi isso quando eu fui no profeta Jeremias, no capítulo 17. Abre lá, Leomar, para a gente. Jeremias 17, ele vai usar a expressão Bechalar, quando ele vai falar do homem na sua relação de confiança e adesão a Adonai. Todo mundo conhece esse texto. Nós vamos ler do verso 7 ao verso 11, Leomar. Ao verso 14, desculpa. Olha a raiz Bechalar sendo utilizada como uma raiz que é a mesma coisa que aderir, confiar e permanecer ao lado de Adonai. Presta atenção como o profeta usa essas palavras. Jeremias 17, 7. Bendito o homem que confia no Eterno, e cuja esperança é o Eterno. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes Bechalar. para o ribeiro. É aquela definição, Leomar. Bechalar, estende raízes, estende ramos. É isso aí. Não receia quando vem o calor. Suas folhas são sempre verdes. No ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, é incorrigível. Quem o conhecerá? Eu, o Eterno, esquadrinho o coração e provo a mente. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. Na metade dos seus dias ela os deixarão, e no seu fim ela se mostrará insensato. Trono de glória, exaltado desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó eterna esperança de Israel, todos que te deixam são envergonhados. Os que se apartam de ti serão escritos no pó, porque abandonaram o Eterno, a fonte das águas vivas. Cura-me, ó Eterno, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és o meu louvor. Amém. Fica claro aqui que a adesão a Adonai é algo que Adonai vai sondar aonde em nós? No nosso coração. Aqui diz que ele esquadrinha o coração do homem. Mas ele diz que este será plantado como uma árvore, que aconteça o que acontecer, chuva, sol, tempestade, seca, terremoto, a árvore ela não sai do seu lugar. Ela mantém-se estável na presença de Adonai. Então, quando nós entendemos que os 10 espias, Leomar, eles vêm ali trazendo más notícias e como consequência eles perdem o direito de pisar e habitar a terra de Canaã, mostra para nós que o braço deles não estava confiado em Adonai. A íntima relação que eles tinham com Adonai havia sido quebrada, porque eles trouxeram para eles a confiança neles de habitar uma terra e serem incapazes de frutificar nessa terra.
Então isso daqui é muito mais sério do que nós podemos imaginar, porque isso fala da nossa relação com o Criador diariamente. Um dia eu estou na presença de Adonai, um dia eu abandono. Um dia eu volto e um dia eu abandono. Um dia eu volto e um dia eu abandono. Essa oscilação, ela é incompatível com o habitante da terra de Israel. O profeta Jeremias dá a dica para a gente aqui no finalzinho do que a gente leu. Cura-me, Adonai, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Ele apela a Adonai para que enquanto haja tempo da parte de Adonai, nós venhamos a ser curados e comecemos a depositar em Adonai a nossa verdadeira adesão, a nossa verdadeira confiança e deixemos a força do nosso braço de lado. Isso significa viver uma vida de fé, a qual nós não temos, e eu encabeço essa lista. Eu encabeço essa lista porque Adonai, ele tem sido misericordioso e compassivo comigo quando eu tropeço e eu caio no mesmo problema na minha vida. Quando me é exigido fé, quando me é exigido adesão, às vezes eu acerto e às vezes eu erro. E eu preciso aprender a ser uma constante. Essa constância, ela depende de uma profundidade de raízes fincadas diante de Adonai, de forma, pastora, que ou haja o que houver, eu me mantenha. Esse é o desafio para nós, para que nós não recaiamos no erro dos pais ali de Números capítulo 13. De caminhar, 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 caminhar e de repente morrer no caminho. E não chegar ao ponto que Adonai deseja, que é habitar a terra. É ser salvo, vou falar bem claro, ser salvo. É perder salvação pela nossa inconstância. Raiz superficial faz com que nós sejamos inconstantes e percamos a salvação. Não tem uma outra forma mais clara de falar isso. Leonardo, pois não, que foi nos ensinado, principalmente aos cristãos, no cristianismo, que a salvação, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim. O profeta Ezequiel, no capítulo 18, diz que não é assim. Jeremias aqui diz que não é assim. Essa inconstância de uma hora está lá em cima, outra hora embaixo, e fica nesse... Você pode uma hora descer, cansei de servir a Adonai, vou servir ao mundo e à minha vontade. Você pode, nesse momento, ser ceifado e sem salvação. Porque não manteve persistentemente com Adonai. Não se manteve. Então, hoje, quando nós estivermos plantando a árvore, eu acredito que cada um que aqui está, que vai estar lá, vai pedir: Pai, eu quero habitar e eu quero ter raízes profundas em Ti, perto das águas, para que eu dê fruto. Na hora que formos plantar a árvore, que cada um pense exatamente nisso, porque é um cansaço essa questão de cai, levanta. Levanta e cai. Cai, levanta. É um pesadelo uma coisa dessa. No momento de queda, você pode ser ceifado sem salvação. Amém. Se o meu justo pecar, Amém. Ele morrerá. Diz o profeta Ezequiel, Amém. no capítulo 18. Você está falando algo grave, gravíssimo para nós. Amém. Chama salvação. Amém. A palavra raiz no hebraico, então, Leomar, se o nosso problema é ser fincado, nós temos que entender o que é raiz. Porque se nós temos uma raiz inadequada, João, nós não vamos permanecer. Raiz no hebraico é shoresh. Ela é sempre usada de uma forma figurativa, onde o conceito básico é uma fonte de existência. Então, ter raiz é ter uma fonte de existência, Leomar. Olha só que grave que é isso. Se eu não tenho raiz, pastor, eu não tenho vida. Se eu quero ser uma árvore apta a habitar e frutificar, conforme nós estamos falando, e eu não tenho raiz, eu sou uma árvore morta. Eu não gero fruto. Na Bíblia, essa raiz, ela sempre denota uma ideia de estar arraigado a algo. O que significa ser firme e vicejante. Vicejante é desenvolver com força. É encher um local
com árvores, com plantas, é manifestar-se com força copiosa. Ter raiz, Sandra, é algo primordial para que nós possamos ter vida. Não existe planta que não tenha raiz. Alguns comentaristas afirmam que dessa forma o Eterno tirou Israel do Egito, como se Israel fosse uma videira arrancada de uma terra e plantada numa boa terra. Essa é a expressão que os rabis usam para definir o arrancar de Adonai e plantá-lo em outro lugar. Você é transplantado de uma vida de pecado para uma vida de salvação. Adonai te arranca, e aquela raiz, Rita, que fora da terra estaria condenada à morte, ela é enxertada numa boa terra, e essa terra, ela te absorve e ela te gera vida de novo. Qual é a base que nós temos para dizer isso? Que mesmo uma raiz cortada de uma terra e arrancada, ela pode voltar a crescer e dar frutos. Jó, capítulo 14, de 1 a 14. Canta, Sandra, para a gente. Todo dia no Shaharita cantando. Onde ele mostra que uma árvore arrancada pela raiz, ela pode novamente brotar. A partir de uma água que vem da parte de Adonai, numa terra propícia, essa árvore ela volta a dar fruto. Mas vocês viram que no início do cântico diz que Adonai entrará em juízo com a árvore? Quando ali Israel chega às águas de Mara, Adonai entra em juízo com Israel, dando leis e ordenanças. Nós só seremos essa árvore transplantada se nós tivermos um confronto com Adonai, sofrermos as sanções de Adonai e sobrevivermos a elas. Não existe uma vida de filosofia com Adonai. Se Adonai não provar o homem verdadeiramente, o homem não vai conhecer Adonai. E é isso que se trata a questão. Ser plantado ou ser fincado numa terra a qual Adonai prometeu é algo sublime para o homem. Sendo essa uma premissa, presta atenção nisso, uma premissa usada para alguém reivindicar sua porção na terra, ou seja, a sua herança diante de Adonai. Se você não está fincado, você não tem direito a ter herança. Note que existe uma relação direta entre fincar e perseverar. Ou seja, mesmo que as dificuldades venham, o indivíduo se mantém e não desvia o olhar das promessas de Adonai. Você sabe por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu fui no pecado dos 10 espias, ali em Shelar. Mas houve, pastora, 2 homens que sobreviveram àquela provação. 2 homens viram a mesma terra, viram os mesmos gigantes, viram as mesmas dificuldades e tiveram um parecer diferente. Josué capítulo 14. Abre lá para a gente. No apelo de Caleb, feito a Josué quando a terra ela é tomada a posse da terra,
vocês vão ver que fica claro para nós aqui que tinham 2 espias com raízes profundas e 10 espias com raízes rasas, que não resistiram ao que viram na terra. Observa o que nós estamos orando esse texto, acho que desde terça ou quarta-feira o Eterno nos mandou orar esse texto. Olha o que esse texto diz. Esse texto diz assim, verso 7. Aqui é o discurso de Caleb. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Eterno, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. Shelar, Números capítulo 13. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Lembra Jeremias? Adonai esquadrinha o meu coração. Olha a defesa que ele faz para tomar herança dentro da terra. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Eterno meu Elohim. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e teus filhos em herança perpetuamente, porque perseverastes em seguir ao Eterno meu Deus. Agora, pois, o Eterno me conservou em vida, como falou 45 anos, desde que o Eterno falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora tenho 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés enviou. A minha raiz é muito profunda. É muito profunda. Continua a mesma árvore de 45 anos atrás. A qual era a minha força. Então, tal ainda é agora para guerrear, para sair e para entrar. Agora dá-me deste monte, de que o Eterno falou naquele dia. Naquele dia tu ouvistes que os Enaquins estavam ali, bem como cidades grandes e fortes. Porventura o Eterno será comigo para os expulsar como prometeu. Enaquim tem raiz rasa, não pertence à terra. A árvore é grande, mas a raiz ela é rasa, então é fácil de ceifar. Portanto, então Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Se você tem a sua vida fincada em Adonai, você tem direito à herança numa terra de Adonai. Olha o verso 13 do capítulo 15. Mas a Caleb, filho de Jefoné, deu uma porção no seio dos filhos de Judá, conforme o dito de Adonai a Josué, a saber, Kiriat Arbá, que é Hebrom, e Arbá era o pai de Enaque. Arbá, este local aqui era a sepultura de Abraão, Sara, Isaque e Rebeca. Um quenezeu estrangeiro, Caleb era um estrangeiro, tinha uma raiz tão profunda na Torá de Adonai, que ele ganha terra no seio de Judá. No meio, pastora. Ele não vai lá para Naftali, Dan, lá na Galileia, lá em cima, não. Ele fica no meio. E você sabe qual era a grande importância de Hebrom para Israel? Era o local que os reis eram ungidos, rei em Israel. Diz a Torá que Davi foi ungido rei em Hebrom, 7 anos ali reinou e depois 33 anos em Jerusalém. Absalão, quando tenta dar o golpe em Davi, ele se unge rei aonde, pastora? Em Hebrom, porque ali é o local de pessoas que têm raízes profundas sobre a terra. Absalão queria, pastor, enfincar a raiz dele num lugar, mas a raiz de Absalão era rasa, foi arrancado. A de Davi permaneceu. E um broto da raiz de Davi virá, e um menino reinará e julgará todos os povos. Isaías capítulo 11. A raiz de Jessé, um broto desta raiz de Davi. E Yeshua HaMashiach vem desse broto, é esse broto, vem dessa raiz, fincada lá nos patriarcas, em Hebrom, para reinar sobre a humanidade. E ele volta para reinar em Jerusalém. Mas ele é ungido rei na raiz de Davi em Hebrom. Pois não, Léo? De Caleb. Gênesis 49.
Verso 10. Amém. Quando todos os povos se congregarão no território de Judá, é onde está a raiz fincada. Obrigado, Léo, isso mesmo. Olha que coisa interessante, é quando Adonai entra em juízo com Nabucodonosor. Quando ele entra em... Você vai lá? Não. Quando ele entra em juízo com Nabucodonosor, ele vai sustentar de Nabucodonosor. Vai comer Olha grama, aqui, né, pastor? hein? Vai comer grama, mas a Vai raiz comer continua. grama, mas... Olha aqui, Daniel capítulo 4, quando o Eterno diz assim, ó. Versículo 20. A árvore que vistes, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava ao céu e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, cujo fruto abundante, e em quem havia manto para todos, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó Rei, que crescestes, te fizestes forte. A tua grandeza cresceu e chegou ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu e que dizia, cortai a árvore, destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai-a na terra, atado com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Essa é a interpretação, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado de entre... Adonai entra em juízo com ele. E nós temos que... Esse confronto com Adonai. Entra em juízo comigo, mas segura as minhas raízes na terra, para que eu seja salvo. Olha a altura aqui dessa árvore, né? Aqui, ó, serás tirado de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo, e te vão comer erva como os bois, serás molhado do orvalho do céu, passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. O que foi dito que deixassem o tronco com as raízes, o reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Amém. A defesa de Caleb aqui, ele traz 2 questões para nós. Ele diz, eu perseverei, mas os outros derreteram o coração dos filhos de Israel. E eu queria abordar a definição dessas 2 palavras com vocês. Porque quando ele diz, eu perseverei, a palavra perseverar usada aqui, pastora, é milet, que deriva do verbo malê, que significa estar cheio ou encher. Ela apresenta um significado temporal, de tempo, quando usado para expressar o cumprimento de um tempo. Em especial, uma gestação. Então, quando você fala que você persevera, milet, você quer dizer que a sua gestação se cumpre e um filho nasce. É a mesma expressão. Se nós olharmos Gênesis 25, 24, não vamos lá não por causa do tempo. O parto de Rebeca vai dizer assim, e Rebeca deu à luz. Em outra tradução, Rebeca perseverou, Rebeca permaneceu. Então, se nós trouxermos este contexto para o que foi a defesa de Caleb, é como se ele estivesse dizendo assim para Josué, eu, Caleb, porém, frutifiquei. Ou seja, perseverei. A raiz gerou uma planta e deu seu fruto, pois segui ao eterno meu Elohim. Essa é a defesa do homem que tinha raízes. Ao passo que os que derreteram o coração de Adonai, o coração do povo de Israel, aqueles 10 espias, a palavra é maçã. Significa trazer desespero e pânico, matar a esperança, abdicar de perseverar, desistir. Quer ver um exemplo disso, prático para nós aqui? Saiam todos, porque o Eterno me disse que o telhado vai cair. E criou pânico e saiu uma congregação inteira. Vocês lembram disso? Os mais antigos? Que o teto ia cair? Até hoje não mexeu.
e nem vai mexer. Porque os que trouxeram as más notícias para o meio do povo queriam trazer pânico e desespero e conseguiram levar muitos. Eles derreteram o coração dos que tinham raízes rasas, que habitavam esta casa. E as raízes rasas, nós vamos ver o que acontece com elas agora. Quando nós olharmos, pastora, o fim do resultado do que os 10 espias provocaram, toda a geração que saiu do Egito, com exceção de Caleb e Josué, foi ceifada no deserto e proibida de pisar a terra de Canaã. Vamos botar que foram 2 milhões de pessoas que estavam naquele deserto, que a estimativa é essa. 2 que saíram, pisaram a terra. Uma geração inteira que viu os milagres, que viu a terra abrir, o mar abrir, que viu a terra abrir sobre Coré, Datã e Abirão, que viu as codornizes, que foi corrigido durante um deserto diante de Adonai, perderam a oportunidade de salvação. Só 2 se salvaram. De um povo inteiro, porque tinham pânico e pavor nos seus corações. Eles não tinham adesão. É o que Ulisses nos ensinou há um tempo, diferença de ter medo de Adonai e temer Adonai. Eles tinham medo, Ulisses, né? Quando Adonai fazia as grandes teofanias, eles tinham medo de Adonai, mas não temiam. Amém. Quando ele convida Israel ao Sinai, a próxima paraxá, Yitro, né? Abundância, sobe o monte, sobe ti por nós. Eles se afastam, eles tinham pavor de Adonai. A grande questão aqui é que houve sobre eles um decreto da parte de Adonai: não pisarão a terra de Canaã. E isso foi irrevogável. Você sabe por que a gente pode afirmar isso? Primeiro que nós conhecemos a história que diz que eles não pisaram. Mas você sabe aonde que me pega com isso daqui de uma forma muito dura? Leia em casa, eu não vou ter tempo, o capítulo 14 de Números. Ali vocês vão ver Moisés intercedendo como intermediário entre o povo sancionado e Adonai. E Moisés não consegue reverter a pena sobre Israel. Por várias vezes Moisés interviu e Adonai reviu a pena. Dessa vez Moisés não consegue. O decreto se estabeleceu, se cumpriu. E a grande questão aqui, Leomar, é por que o decreto se cumpriu, pastora? Por que foi irrevogável? Porque ele rompe o primeiro mandamento e a primeira ordenança dada aos seres vivos. Gênesis capítulo 1, verso 11. E disse Elohim: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, árvore fruto, que dá fruto constante, que dê seu fruto segundo sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Mas a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, ou seja, que dá fruto no seu tempo, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Elohim que era bom, e foi tarde de manhã o 3º dia. Quando eles rompem a premissa de ser árvores constantemente frutíferas na terra que Adonai daria a eles, Adonai diz: arranca a árvore. Não serve para habitar a terra. E quando isso acontece, a reconsideração de Moisés, especialmente está no capítulo 15, verso 22 a 31. Ali ele começa a dar os atributos de Adonai. Elohim longânimo, de narinas alongadas. Ele começa a tentar mover o coração de Adonai a favor de Israel. Adonai se fecha para o clamor de Moisés. Mas você sabe aonde está o problema, pastora? Porque quando nós olharmos ali, o capítulo 15, abre lá só no capítulo 15 para a gente dar uma olhada de Números. Existe uma questão aqui que fica aberta com eles, pastora. Minto, capítulo 14, me desculpa, capítulo 14. Olha só o que acontece com eles. Adonai não é injusto, João. Ele não é injusto. Mas olha onde deu a Adonai condições
de decretar algo que seria irrevogável. Verso 21. Porém, tão certo como eu vivo, diz Adonai, e que a glória do Eterno encherá toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que prometi, com juramento a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Foram 10 oportunidades que Adonai deu a Israel no deserto. As mesmas 10 oportunidades que foram dadas ao Egito. Nenhum dos dois guardou o mandamento de Adonai. A raiz de ambos, pastora, não estava fincada. Ao passo que 2 apenas conseguiram chegar e cumprir o propósito de Adonai de habitar e frutificar a terra. E uma coisa que me deixou, Leomar, em grande preocupação, foi que na Parashá Shelar, eles deliberadamente dizem a Moisés: nós não queremos dar frutos nesta terra. E a própria Parashá Shelar encerra estes que negaram a Adonai no deserto. E o capítulo seguinte, de Números capítulo 15, ele decreta para que todos saibam, após ter julgado Israel nesta condição, que existem pecados a serem perdoados e pecados que não serão perdoados. Na própria Parashá, pastora, onde eles negam dar fruto para Adonai. Léo, eu sei que tem muita gente te ouvindo pela internet, e pessoas aqui estão dizendo: e como é que fica quando Jesus veio? Amém. E que vai chegar no Mashiach? Você vai chegar em Mateus capítulo 13? Deixa eu ver. Mateus capítulo 13. Eu ia Marcos 11, mas... Exatamente, a parábola do semeador. A árvore que não tem raiz. Ele encerra aqui no versículo 23 de coisa lindíssima. Yeshua não se opõe a essa palavra em nada. Porque ele diz aqui, versículo 23 do capítulo 13 de Mateus. Ele está encerrando a parábola do semeador. Falando sobre a árvore que é plantada, a semente que cai na beirada do caminho, porque eles tem uma tendência a dizer que Yeshua é muito bonzinho e que ele não lidou assim. E que não é nessa dureza. Olha, não brinque com Yeshua. Yeshua é duríssimo. Num patamar não visto outrora no Torá. Exatamente. Olha aqui, olha o versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra, o que ouve a palavra e a compreende. Ele dá frutos e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém. Então, e aí, pastora, nas penalidades a este que se recusa a dar frutos, a própria Parashá Shelar trata delas. Leomar, essa eu vou te pedir para ler, que é essencial que nós vejamos isso. Eu vou trabalhar lá embaixo, mas eu me lembrei que eles iam se opor à sua palavra, principalmente os cristãos, dizendo onde fica Yeshua nessa situação. Que ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Nós vamos voltar ele ao é Salvador. o Messias de Israel. Mas ele é duro com essa questão de salvação. Amém. Lê para a gente, Leomar, do verso 22, Números 15, de 22 a 31. Nós precisamos entender esses julgamentos de Adonai, para que nós não venhamos a viver de fábulas achando que a nossa vida será salva independente do esforço que eu fizer para isso. É isso que trata essa Parashá e o que Adonai tem falado conosco. Números 15, verso 22 a 31. As faltas cometidas por inadvertência. Se for por inadvertência, deixar de cumprir qualquer destes mandamentos que o Eterno deu a Moisés, qualquer mandamento que o Eterno vos mandou por intermédio de Moisés, desde o dia em que o Eterno ordenou, e daí em diante, nas vossas gerações, e quando se fizer alguma coisa por inadvertência, e for encoberta aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto, em cheiro suave ao Eterno, com a sua oferta de cereais e libação, conforme o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação
dos filhos de Israel, e serão perdoados, pois foi uma inadvertência, e trouxeram ao Eterno, pelo pecado, a sua oferta queimada e a sua oferta pelo pecado. Toda a congregação dos filhos de Israel, e mais os estrangeiros que peregrinam no meio deles, serão perdoados, porque todo o povo foi envolvido no erro. Se alguém pecar por inadvertência, para expiação do pecado oferecerá uma cabra de 1 ano. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou, quando por inadvertência pecar perante o Eterno, fazendo expiação por ela, e será perdoada, tanto para o natural dos filhos de Israel, como para o estrangeiro que no meio deles peregrina. Haverá uma só lei entre vós, para aquele que pecar por inadvertência. Mas a pessoa que fizer alguma coisa... Só um instantinho, Omar. Inadvertência é um pecado de ignorância. Você é culpado, mas você não desejou de maneira consciente se manter naquela condição. Agora nós vamos entrar na condição do deliberado, que é aquele, João, que fez por vontade própria e se recusou a se ajustar, que é o que o Leomar vai Verso pegar 30. aqui agora. Mas a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Eterno, será eliminado do meio do seu povo, porque desprezou a palavra do Eterno e anulou o seu mandamento. Totalmente será eliminada essa pessoa, e a sua iniquidade será sobre ela. Nós vemos claramente a diferença de penalidade para o pecado de inadvertência, para o pecado de deliberação. Só que, se nós olharmos, anota essas passagens para vocês olharem. A Torá fala em Levítico 20, de 2 a 6, em Gênesis 17, 14, Números 9, 13, 19, de 13 a 20, Êxodo 12, de 15 a 19, todas essas são passagens que sustentam a punição do pecado cometido deliberadamente. E eu ia entrar nessa questão e eu vou aproveitar o que a pastora falou para encerrar aqui com vocês. Presta atenção. Yeshua não nega isso em nada. Ele é o Adão da Torá, ele é a própria Torá, e ele eleva isso a um nível o qual nos faz separar o Yeshua hebreu do Jesus cristão. O Jesus cristão é o que passa a mão na cabeça e que te alivia de todas as coisas e você não precisa se preocupar com nada. O Yeshua hebreu, fiel à Torá, servo de Adonai, ele vai ter 2 ações com a árvore infrutífera. A primeira está em Lucas 13, do verso 6 a 10. Eu vou entrar em 2 questões que Yeshua trata, a punição da árvore que se recusa a dar frutos, para nós entendermos que deliberadamente, se nós assim procedermos, assim nós seremos julgados. Lucas 13, verso 6 diz assim: E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a minha terra inutilmente. E respondeu ele, disse-lhe Adom, deixa, o Adom aqui é Yeshua, tá? O dono da terra. Adom, deixa este ano, até que eu escave e a esterque. E se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. E ensinava num sábado, numa das sinagogas. Ele aqui está velando pela palavra de Adonai no Código de Santidade de Levítico, capítulo 19, quando diz que uma árvore, ela durante 3 anos dá frutos incircuncisos, no 4º ano ela dá um fruto como oferta a Adonai, e ela começa a dar um fruto circunciso a partir do 5º ano. Então, o vinhateiro aqui defende a árvore, Rita, por 4 anos. Tem prazo para que a sanção do pecado de deliberação, ele seja julgado, João. Adonai não é injusto. Ele vai te plantar como uma árvore e vai te dar tempo, João, para você dar fruto. Se nós não fizermos a leitura do tempo,
vai chegar um momento, Leomar, que a árvore vista sem fruto, ela vai ser cortada. É Yeshua que está ensinando isso, pautado no Código de Santidade de Levítico, capítulo 19. Leia lá depois. Só que existe um segundo ponto, João, que Yeshua se torna mais duro ainda com essa questão. Marcos, no capítulo 11, Yeshua vai tratar disso numa das parábolas mais conhecidas do Mestre. Quando parece uma prepotência de Yeshua fazer uma ação a qual, talvez, Leomar, os ambientalistas condenassem Yeshua por essa ação dele. Ou que nós, como homens de olhar limitado, sem olhar através dos olhos de Adonai, não temos condição de entender. Mas agora, compreendendo o pecado de deliberalidade, nós vamos entender aqui por que Yeshua faz isso. Olha o verso 12 de Marcos 11. Marcos 11, verso 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Yeshua, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Pula para o verso 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira, que tu amaldiçoastes, se secou. Observa que a figueira aqui, Leomar, tinha uma desculpa. Não é tempo de dar figo, Rita. Quando vierem procurar fruto em mim, eu não vou poder fazer o papel da figueira, Eduardo, de dizer assim: não dou fruto agora. O meu momento de dar fruto é outro. E Yeshua se recusa a aguardar o tempo de frutificação para comer de uma árvore. Sabe por quê? Por causa de Gênesis capítulo 1, verso 11 e 12. Ali Adonai estabelece as árvores, os homens, como árvore fruto. A diferença de árvore frutífera para árvore fruto é que a árvore frutífera é como essa figueira, dá fruto num determinado tempo. A árvore fruto, ela permanentemente dá fruto. Se essa figueira tivesse raízes profundas na Torá de Adonai, buscando as águas do Espírito para viver em linha com a palavra de Adonai, Yeshua teria achado figo nela, mesmo sendo fora da estação. Se nós olharmos aqui, era o período de Nissan. Era a colheita da cevada e do trigo. O figo, ele dá em junho e julho, no período do verão. E Yeshua exigiu, Leomar, que ele desse fruto em Nisan. Nós somos como o figo. Se nós olharmos para Yeshua, olharmos para a Torá e tentarmos negociar, Rita, nós seremos secos pelo Mashiach. E quem disser que não foi Yeshua que disse isso, porque o Yeshua que nós conhecíamos antes era um Yeshua que iria perdoar a árvore o tempo inteiro, até que a árvore não tivesse mais o que fazer. Mas este Yeshua hebreu, ele vai exigir frutos a todo o tempo. Eu passei um pouquinho do tempo porque eu não podia deixar de entrar nessa questão. Porque senão vão dizer assim: Yeshua diz o contrário da Torá. Ele é perdoador de pecados, de todos os tipos de pecados, mas os pecados cometidos de forma deliberada têm prazo para nós alcançarmos redenção e misericórdia deles. Senão nós somos ceifados. Que o Eterno nos abençoe. Interessante que a explicação depois para a figueira ter sido secada, né, que ela secou, ele vem com o ensino sobre a fé. A fé. Ela não tinha adesão, não tinha raízes em Adonai. Que o Eterno possa muito nos abençoar. Que ao plantar aquela árvore ali hoje à tarde, nós sejamos agraciados com o entendimento e a adesão necessárias a sabermos que somos como uma árvore, Pai. Temos raízes que precisam ser profundas, que precisam alcançar o lençol de água que vem da Tua parte para nós. E assim nós termos de Ti a esperança de nos mantermos. E quando o Adão vier sobre nós buscar frutos, Pai, de adesão ao Criador, ele vem encontrá-lo ao longo de todo o ciclo. É o que nós te pedimos, em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Yevarei Adonai verishmereha. Yair Adonai panaveleha viruneca.
Issa Adonai Panavelecha, Ve'asem Lecha Shalom, Bishem Yeshua HaMashiach. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o teu rosto sobre nós e nos agracie. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Shabbat Shirah Shalom para todos. Amém.